Muito bem, vamos aprender nesse tutorial de maneira bem prática e bem fácil, fazer um questionário utilizando o Google Forms, tá bom? Então você está na sua caixa de e-mail, você já acessou a sua conta Google. Para fazer isso, basta você vir aqui nesses Google Apps, vai aparecer vários aplicativos do Google, e você vai descer aqui e vai escolher o Google Forms, formulário de pesquisa. Então você está desenvolvendo uma pesquisa acadêmica e precisa coletar informações de maneira fácil e prática, né? Então a gente utiliza esses formulários eletrônicos para desenvolvimento de pesquisa, ainda mais quando estamos em momentos de ficar isolados, né? Não temos como sair na rua coletando dados, e hoje em dia a população, a sociedade como um todo, ela é muito mais conectada, e esse é um formulário simples que você consegue encaminhar por redes sociais mesmo, o link, e as pessoas respondem de maneira bem prática. Tá bom? Então você abre, esse é o layout, observe aqui abaixo, se você já desenvolveu outras pesquisas, elas vão aparecer aqui, correto? E aqui você tem, nesse layout, você tem algumas opções para você abrir. Então, por exemplo, já tem até opções semi-prontas, vamos dizer assim, e você pode fazer depois só um ajuste final. Então vamos começar um do zero, né? Vamos começar um do branco aqui, tá bom? E aí a gente vai iniciar um formulário, e aí esse formulário a gente vai dar um nome para ele. Aqui você pode fazer toda a descrição, você pode escrever assim, pesquisa desenvolvida por acadêmicos ou por pesquisadores do instituto tal, e aí você vai desenvolvendo, coloca toda a descrição necessária aqui. Você pode colocar aqui que a coleta pode ser anônima, né? A coleta dos dados é anônima. Se a pesquisa, por exemplo, já passou por conselho de ética, ou até informações, por exemplo, está com dúvida, pode colocar seu e-mail para contato. Então aqui você faz todo essa descrição, né? Qual o objetivo de fazer essa pesquisa? Essa pesquisa tem por objetivo este questionário, tem por objetivo, e aí você desenvolve o objetivo dessa pesquisa sua, tá bom? Feito isso, você pode colocar um título, né? Então vamos colocar aqui teste de questionário, ok? Pronto. Aqui você pode, você faz ao clicar lá, você já leva o nome que você salvou aqui para lá, tá bom? Então se fizer alteração aqui, já vai aparecer aqui também as suas alterações todas. Essa parte aqui você pode colocar um layout, ou seja, você pode vir aqui e fazer um layout que quiser. Você pode escolher uma imagem. Por exemplo, você está fazendo um questionário e é de um grupo de pesquisa ou é de um curso específico, você pode vir aqui, escolher uma imagem que representa, né? Então, tem imagens semi-prontas, correto? Então, por exemplo, vou deixar essa imagem, ela vai aparecer aqui em cima. Então, quando esse questionário chegar o link para a pessoa que vai responder, ele vai aparecer algumas figuras que remetem ao tema do link que a pessoa está respondendo, né? Então facilita, ajuda. E aqui abaixo você vai colocando as perguntas, né? Eu já criei umas perguntas aqui do lado só para facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, você pode, a primeira subdivisão, você pode dividir o seu público para saber o sexo, né? Por exemplo, qual o gênero, então, sexo masculino ou feminino. Aqui, a caixa, essa é uma opção que a pessoa, quando você coloca múltipla escolha, significa que a resposta da pessoa é só uma. Ou ela vai colocar, por exemplo, masculino, ou ela vai colocar feminino. Se você quiser, você pode deixar uma opção. Muitos questionários hoje em dia, né, muitas pessoas às vezes não querem declarar, então você pode deixar uma opção não declarado, mas ou seja, a pessoa vai ter que marcar essa ou aquela pergunta, tá bom? Observe aqui abaixo, você pode colocar como obrigatório, ou seja, quando a pessoa receber esse link, ela não consegue finalizar se ela não responder esse questionário.
Tá bom? Então, se ela, por exemplo, não pular, não responder esse questionário, ela não vai para frente. Então, ela vai ter que voltar e responder essa pergunta. Tá bom? E aí, isso depende do seu objetivo. Aqui, você vai clicar aqui quando você lançar uma nova pergunta, por exemplo. Clicou, já aparece abaixo uma nova pergunta. E aí, você já preparamos aqui também, ó, por exemplo, uma pergunta de resposta sim ou não, por exemplo, né? Você está empregado atualmente, né? Aí já tem até aqui, ó, sim, não, o Google já até facilita a sua vida, tá bom? Você quer que essa pergunta seja obrigatória para a pessoa que vai responder? É só clicar, se não, tira, tá bom? Você pode clicar, pode deixar, isso é a sua maneira de fazer o seu questionário, tá bom? Importar perguntas, se você tem, por exemplo, um questionário já pronto e outra, tá bom? Aqui, se você quiser colocar para cada semi-questionário desse, você pode criar um tipo, tá bom? Vamos ver para uma próxima agora, a gente vai mudar o formato, por exemplo. A pergunta agora, você segue as orientações do Ministério da Saúde sobre a prevenção do vírus Covid-19, esse momento que estamos vivenciando, né, de isolamento social? Observe agora que eu vou mudar de múltipla escolha para caixa de seleção. Ou seja, as pessoas agora elas podem, quando a marcação é caixa, significa que ela pode escolher mais de uma. Quando é círculo, ela só tem uma, ou é sim ou é não. Já nessa caixa, ela pode escolher mais de uma. Então, ela pode ter opções. Vamos colocando as nossas opções. Aqui eu já tinha feito aqui, então só para facilitar a nossa vida, para não ficar copiando na hora do vídeo, né? Então, por exemplo, não, outros. Por exemplo, se quer adicionar outro, é só clicar aqui também, ó. Ele já dá a opção outro, beleza. Então, esse tipo de questionário, tá bom? Esse tipo de questionário aqui significa que o respondente ele pode marcar mais de uma opção quando é caixinha. Quando é círculo, ele só tem uma opção de responder, tá bom? Se você clicar aqui em respostas, ele vai te dar, no caso não vai te dar, né? Mas daria para você, aqui vai aparecer as respostas, você vai receber essas respostas no formato de planilha de Excel. E aqui você pode visualizar como é que está ficando também, ó. Observe como é que está ficando o seu questionário, correto? Observe que aquelas duas primeiras nós marcamos obrigatória, aparece esse asterisco aqui, que significa que é obrigatório a responder, tá bom? Quando não é observe todo aquele enunciado, a gente não preencheu, mas aqui você pode preencher ele lá corretamente, tá bom? Então volta para as perguntas e aí você dá continuidade, quantas perguntas você queira, tá bom? Então, por exemplo, vamos colocar mais uma pergunta, que é uma pergunta que nós temos aqui, ó. Diga a sua opinião sobre as afirmações abaixo. Vejam só, agora, digamos que você tem aquelas perguntas de múltipla escolha. Por exemplo, então vou colocar aqui, agora eu vou pegar aqui, por exemplo, vou mudar, por exemplo, uma grade de múltipla escolha. Aí vai aparecer as opções linhas e colunas. Nas linhas, a gente coloca as perguntas e nas colunas, opções de resposta. Então, por exemplo, eu coloquei 3 perguntas aqui, por exemplo, ó, ainda sobre o tema, né, Covid, por exemplo. A primeira pergunta é: se todo mundo ficar em casa, a economia vai piorar e eu vou perder o meu trabalho? E aí depois a gente vai deixar as colunas de resposta do lado. Mais uma pergunta, vamos colocar pelo menos as 3. Ó, se sua fonte de renda foi ou está sendo afetada direta ou indiretamente pela pandemia, vou deixar mais uma aqui. E aqui mais uma outra pergunta. E aqui você pode colocar quantas perguntas você quiser, tá bom? Então pode ser 20 perguntas. E na coluna você vai colocar as opções de resposta. Por exemplo, você pode colocar concordo totalmente, concordo parcialmente, nem concordo nem discordo, discordo parcialmente, discordo totalmente. Eu vou colocar só 3 opções, ó. Vou colocar concordo, nem discordo. Opa. E aqui discordo. As 3 opções. Ok?
Só para visualizar, vamos lá no visualizar, você vai ver como é que fica essa pergunta, ó. Olha aquela pergunta, quando você escolhe lá aquela caixa de múltipla escolha. Nas linhas ficam as perguntas, tá bom? Né? E nas colunas ficam as respostas. Então a pessoa vem aqui, ali e vai respondendo para você. Tá bom? Essa é uma maneira bem prática de você fazer, duplicar. Você pode aqui limitar, você pode, por exemplo, adicionar a seção, tá bom? Você clica aqui, adiciona a seção, ó, você tem na hora que o aluno receber, ele vai receber todas aquelas perguntas na página 1 e aí vai para a página 2, por exemplo. Então isso aqui é bom, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa sobre comportamento de uma organização, por exemplo. Então, por exemplo, na seção 1 só ficou perguntas voltadas para a gestão. Na seção 2 vão ser perguntas voltadas para os recursos humanos, por exemplo. Ou depende, cada pesquisa, né? Então vamos lá, assim, ó, teste 2. E aí você vai acrescentando perguntas normalmente aqui de novo, tá bom? E aí as perguntas podem ser de múltipla escolha, de caixa, de escala linear, do mesmo jeito. Pode ser pergunta, por exemplo, resposta curta, por exemplo, né? Qual a sua opinião sobre sobre as ações do governo estadual sobre a pandemia? Muito bem. E vai ser uma resposta curta, ok? Pandemia, olha o erro meu. A resposta curta aqui, tá bom? Na seção 2. Vamos visualizar como é que vai ficar isso, ó. Observe aqui, questionário, seção 1, pronto. E aí, próxima, ele vai... Opa, que como eu coloquei obrigatório, eu tenho que preencher. Então, por exemplo, vou preencher aqui, correto? Vou colocar aqui sim. Vou marcar aqui pelo menos 2 opções. Bom, vamos colocar, eu concordo com essa, eu discordo dessa, eu concordo com essa, só para teste. Próxima. Aí eu vou para a segunda parte, observe aqui, ó, resposta curta. E aí você vai colocar seu comentário, né? Ou o seu, quem que estiver respondendo vai colocar o comentário sobre a percepção da pessoa, né? Das ações do governo, tal. Pronto. Envia, e aí você tem enviar outra resposta, ou isso aqui, enviar outra resposta, você pode vir aqui em cima e você exigir, por exemplo, que a pessoa possa responder uma única, tá bom? Observe que a gente já tem agora uma resposta. Observe que vem os dados em gráficos, né? Como só foi uma resposta, então 100% dos respondentes do sexo masculino. Observe aqui que vem os gráficos já pronto para você, tá bom? E já vem ali embaixo o comentário. Muito prático, né? Muito prático, muito fácil de fazer. Você pode vir aqui, ó, e fazer as configurações. Por exemplo, você quer coletar e-mail, aí exige que as pessoas só respondam uma vez. Você pode limitar apenas uma resposta, correto? Você pode fazer outras configurações aqui nessa parte de configurações que é para isso, né? Configurações é para isso, tá bom? E aqui você pode enviar, ó, você pode enviar por e-mail ou você pode copiar o link, tá bom? Pode copiar um link curto, que às vezes você quer copiar um link curto, por exemplo, você pega esse aqui, pega esse link, né, curto aqui, copia, joga por exemplo, num WhatsApp, uma rede social, num Facebook e tudo mais, e aí você espalha a sua pesquisa, ou pode enviar por e-mail mesmo, né, vai digitando os e-mails dos seus das pessoas que vão receber esse questionário, tá bem? Observe aqui que tem a opção de já te compartilhar direto no Facebook ou pelo Twitter, correto? Então essa é uma apresentação bem rápida e prática para você fazer um questionário pelo Google Forms. Tranquilos? Até a próxima!